Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Focalize o versículo de número 19. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Louvando a Deus também pela vida do meu pastor Servilho, os obreiros que estão aqui, pastor Felisberto e os demais irmãos. Vanildo, muito obrigado pelo convite. Já sumiu. Obrigado pelo convite. Deus abençoe, viu? Coragem sua, viu? Glória a Deus. Deus abençoe. Quero também agradecer a Deus pelos amigos, né? O Natan, que eu chamei ele para vir hoje, ele falou, só vou no domingo. Eu falei, vamos no sábado também. Quero louvar a Deus pela vida do Natan, da Jaqueline, Deus abençoe. São amigos particulares. E também quero saudar a todos que estão assistindo nessa noite com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe você. Fique até o final que Deus vai falar com você. Glórias a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 8 até o versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Eu estou usando uma Bíblia atualizada, então a liturgia vai estar um pouco diferente, tá bom? A leitura, mas o significado é o mesmo. A partir do versículo 8 está escrito assim: Ele se levantou, comeu e bebeu e partiu, sustentado pela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele e disse: O que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou a sua aliança e destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Amém? Pode tomar os vossos assentos, muito obrigado. Glórias a Deus. Queridos irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem tremenda, porque o profeta Elias, ele traz para a nossa vida um exemplo de homem de Deus, mas que estava sujeito às mesmas frustrações da vida que nós também passamos. E quando eu leio esse texto e vejo essas palavras do profeta Elias, eu tenho que fazer aqui um pequeno resumo das suas histórias. Elias é um profeta que aparece no cenário de Israel em um tempo onde o culto espiritual de Israel havia padecido, ou seja, a idolatria pairava sobre o reino de Israel. Elias surge num cenário onde toda a teocracia dos reinos que passavam antes de Acabe eram terríveis, eram homens sanguinários, eram homens que subiam ao trono depois de matar alguém para usurpar o trono ou assumir a cadeira do trono de Israel. E durante todo este reino, foi assim que aconteceu, até que chegou um dia que Acabe se assenta sobre a cadeira do reino de Israel. E no versículo anteriores do capítulo de número 19, a Bíblia diz que os atos de Acabe era pior do que todos os outros reis que vieram antes dele. Israel teve rei que trouxe para Israel a idolatria aos Baalins e trouxe toda a prática de se prostrar não ao verdadeiro Deus, mas a um Deus criado, feito por mão de homens, trazendo a idolatria para o meio do povo de Deus. E quando Acabe assumiu o trono, a Bíblia faz questão de dizer que os seus atos foram piores do que todos os outros reis que assumiu o trono antes dele. E como se não bastasse, a Bíblia diz que Acabe se casa com uma mulher por nome de Jezabel. Seu pai Etbaal era reino de uma cidade onde a idolatria imperava, a adoração ao deus Baal imperava. Diz a história que na liturgia Baal era o Deus que providenciava a chuva
Então, quando Acabe se casa com Jezabel, ele tira poucos altares que ainda restavam do Senhor e coloca os altares de adoração aos ídolos, a qual a sua mulher agora trazia para dentro da cultura de Israel. E com isso, a espiritualidade do povo cada vez mais ia se afastando de Deus. Deus dos altos céus contemplava tudo o que estava acontecendo. Porém, Deus tinha um elemento surpresa chamado Elias. E quem era Elias? Evangelista Marcos Viana. Elias, segundo alguns historiadores, diz que Elias era de um vilarejo da cidade de Gileade. Elias tem o sobrenome de Elias o Tesbita, Elias de Tesbe. Então a Bíblia diz que Elias surge desse cenário. E quando Elias aparece no cenário da vida de Israel, o cenário era caótico. A vida espiritual já não mais existia. Tudo que imperava ali era simplesmente a idolatria que Jezabel trouxe para dentro dos territórios de Israel. Então, Deus, como tem um elemento surpresa, Deus chama Elias, Deus lhe dá uma revelação, Deus lhe dá uma palavra, dizendo: Elias, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento de você se colocar na posição, se colocar na brecha. Haja vista que a abominação das terras de Israel, a idolatria que habita sobre o reinado de Acabe chegou até a mim. E eu preciso que você vá de encontro a Acabe. Dada a palavra de ordem do Senhor para o profeta Elias, a Bíblia diz que Elias sai da sua cidadezinha e vai até ao reino de Acabe, Israel, dizendo: olha, segundo a minha palavra, durante alguns anos não haverá chuva sobre a terra. Quando Elias termina de falar, Elias era um homem sisudo. Elias carregava sobre a sua face uma expressão séria, porque para tratar com o idólatra, tratar com alguém que não respeitava a adoração a Deus, tinha que ser alguém nos caráteres de Elias, alguém que não tinha medo de encarar o rei e apontar o seu pecado. Tinha que ser alguém que tinha a graça e a autoridade de Deus sobre a sua vida para dizer: Acabe, tudo o que você está fazendo desagrada a Deus. Os seus atos, suas ações, suas palavras, tudo o que você faz, Deus não está se agradando. E por isso eu venho com uma palavra dizendo que não haverá chuva sobre a terra durante alguns anos. Eu falei a princípio que ao Deus que a esposa de Acabe servia, Jezabel, trazia consigo a adoração a Baal. E eu falei que Baal era o Deus que providenciava a chuva. Deus já chegou com o profeta Elias com o pé na porta, dizendo: não vai haver chuva. Pode clamar a Baal quanto quiser, mas enquanto Deus não abrir as torrentes dos céus, não haverá chuva sobre a terra. Deus vai punir os israelitas por causa da sua idolatria contra o Deus Todo-Poderoso. Não havendo chuva sobre a terra, os mantimentos, os afazeres, a fazenda, a produção da terra, não haverá crescimento. Tudo que agora for plantado não vai nascer, porque sem chuva não tem como regar a terra, para que a semente morra e assim nasça e cresça e venha a produzir. Deus mexeu naquilo que é na plantação das terras de Israel, para provar para o povo que Deus ainda está no controle de toda a situação. Aí a palavra de Deus vem a Elias dizendo: Elias, depois dessa palavra que tu falaste a Acabe, vai para o ribeiro de Queriate, porque lá eu vou te sustentar, porque você falou que não haverá chuva, e eu assinei embaixo, não vai haver chuva. Deus fechou os céus. Elias vai para o ribeiro de Querite, aonde tinha água, aonde Deus ia providenciar um corvo para trazer alimento para o profeta Elias. Elias ficou 3 anos e meio sendo sustentado
pelo corvo, dada a ordem de Deus, trazendo comida para Elias de manhã, trazendo comida à tarde e também providenciando a janta da noite. Foi assim que Elias viveu 3 anos e meio no ribeiro de Querite. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando chega os 3 anos e meio, Deus diz a Elias: Elias, chegou a hora de você mudar de lugar. Tu já viste a minha provisão, tu já viste que eu não te abandonei aqui no ribeiro de Querite em momento algum. Tu sabe que eu estou contigo, mas nesse tempo de crise, tanto espiritual como política e econômica, no reino de Samaria, perto de Sidom, tem uma mulher viúva que ela está procurando gravetos para fazer o último alimento, para se sustentar, ela e o seu filho, e depois o que ela espera é a morte. Deus disse: eu não desamparo as viúvas, eu cuido dela. Vai até a cidade de Sarepta, porque lá você vai ficar na casa de uma mulher viúva, porque lá também, mais uma vez, vou te provar, vou te mostrar que quem trabalha para mim, que quem presta adoração para mim, não fica sem um pagamento, não fica sem minha providência. Quando Elias vai até a cidade de Sarepta, até a casa daquela mulher, Elias se apresenta e diz: olha, me dá um pouco de água. Ela vai pegar água para o profeta Elias, Natã, e de repente ele diz: olha, prepara também um bocado para mim de alimento, pois estou com fome. A mulher olha para o profeta e diz: olha, água ainda eu tenho um pouco, mas alimento, tudo que eu tenho aqui é para mim e para meu filho, para que a gente coma e depois morramos. Era a mente dela, era a mentalidade dela, era o que ela esperava, era tudo que ela via na sua frente. Mas quem mandou Elias na casa daquela mulher não foi homem. Quem mandou Elias ir na casa daquela mulher foi o Deus de Israel, que tem o controle na palma da sua mão. Deixa-me liberar uma palavra profética para você. Eu não sei a tua situação, não sei o momento que você está passando, mas existe um Deus no céu que conhece a tua história. Deus vai providenciar o seu milagre. Se você crer, levante a mão de glória para Jesus. Vejamos, senhoras e senhores, a Bíblia Sagrada diz que ela preparou, obedeceu a voz do profeta, a palavra do profeta. E a Bíblia diz que quando ela fez para ele, aí a Bíblia diz que ela agora vai preparar para ela e seu filho. Eu imagino, pastor Servilho, a curiosidade daquela mulher, porque ela diz: tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Fazendo aquele pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, fazendo aquela comida, a comida acabaria, o azeite acabaria. Mas quando ela prepara para o profeta, dando ouvido à voz do profeta, quando ela vai olhar na botija, o azeite ainda continua. Quando ela vai olhar na panela, a farinha ainda continua. O que é isso? Deus estava mantendo ali no controle toda a situação. Passou-se o primeiro dia, passou vários dias. Eu imagino aquela mulher dizendo: não é possível, eu acho que vai acabar, eu acho que hoje é a última refeição que a gente vai fazer. Mas quando ele olhava na botija, quando ele olhava na panela, ainda tinha azeite, ainda tinha farinha. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que a gente serve. Deus cuida, Deus zela pelo seu povo. Aleluia! Agora veja bem, senhoras e senhores, passando essa história aqui, a Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor vem a Elias dizendo: Elias, chegou o tempo, você vai se apresentar para Acabe, porque eu vou mostrar para o povo de Israel que eu não os abandonei, que eu estou no controle de toda a situação. Aí Elias vai se apresentar a Acabe. Acabe mandou homens procurar, porque ele era rei, ele tinha homens a seu serviço. Mandou homens procurar Elias por toda a terra. Vai de um lado para outro, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás, e ninguém encontra Elias. Aí eu lendo a Bíblia, eu entendi que aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente está protegido por Deus. Sabe por que Acabe não encontrou Elias? Porque ele estava debaixo da proteção divina. Aí quem está debaixo da proteção divina, homem não pode tocar, demônios não pode tocar, ninguém pode tocar. Pode até dizer: cadê ele, cadê ela? Vamos procurar para quê? Para matar, mas não vai achar, porque você está protegido e garantido pelo Deus que fez os céus e a terra.
Oh glórias, aleluia. Aí veja bem, senhoras e senhores, vai Elias se apresentar para Acabe. Aí de repente Obadias, quem era Obadias? Mordomo de Acabe, temente a Deus. Quando a crise começou, quando Jezabel disse, vamos matar todo mundo, ele pega 100 profetas, aí ele esconde. Só que na padaria de Israel, ele vai comprar alimento, para quê? Para sustentar aqueles 100 homens. Vai se encarar numa grande dívida, para manter aqueles homens alimentados. Mas a Bíblia diz que quando Elias se apresenta, Elias diz, olha, vai até o teu senhor Acabe, diz para ele que chegou o tempo de eu me apresentar, diz para ele reunir os homens no Monte Carmelo, porque lá haverá uma grande batalha. Que batalha é essa, pregador? A batalha entre Deus e Baal, entre o Deus verdadeiro e o falso Deus. Lá no Monte Carmelo nós vamos provar quem é Deus de verdade, se é o Deus de Samaria, de Jezabel, ou se é o Deus do profeta Elias. Obadias vai levar o recado para Acabe, marcado o encontro, subiu no Monte Carmelo. Aí Elias disse assim, olha, dessa vez vocês passaram dos limites, dessa vez vocês afrontaram a Deus. Deus me mandou aqui para a gente provar para toda Samaria e provar quem é o verdadeiro Deus. E o que é que você sugere, Elias? Porque quem tem autoridade de Deus, quem tem a graça de Deus, tem sempre a palavra de comando. Aí Elias disse, enfim, vamos preparar aqui um altar. Vocês pegam 2 novilhos pequenos, vocês pegam 2 novilhos, vamos sacrificar ao Senhor, vamos matar, vamos clamar ao Deus, e o Deus verdadeiro vai responder. Aí ele disse, olha, vocês começam, é 850 homens, pegue os seus novilhos, mata, sacrifica, e vamos ver, e quem é o verdadeiro Deus que vai responder. Aí a Bíblia diz que eles prepararam, mataram, crucificaram o cordeiro, e nada de Baal responder. Aí eles começaram a clamar dizendo, Baal, responde com fogo. Nada de Baal responder. Passou a hora da manhã, chegou a hora da tarde, lá estava Elias, de pernas cruzadas, dizendo, grita mais alto, clama mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo, pode ser que Baal esteja ocupado, afinal ele é Deus com D minúsculo. Grita, pode ser que ele esteja ocupado. E nada de Baal responder. Passou-se o tempo dele, passou o momento. Elias disse, agora eu vou preparar o altar. Traga aqui para mim 12 pedras. Trouxeram 12 pedras, cada uma simbolizando as tribos de Israel. Cavaram um rego ao redor, trouxeram lenha, sacrificou o cordeiro. Quando Elias começou a orar, Elias disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, mostra para esse povo que tu és o verdadeiro Deus. Aí a Bíblia diz que quando Elias terminou a oração, Deus abriu o céu, desceu fogo do céu, e todo Israel viu que Deus era o verdadeiro Deus. Nessa noite você não veio aqui para adorar a Baal, nessa noite tu não veio adorar a imagem de escultura, nessa noite você veio para adorar a Jeová. Esse é o Deus que você serve. Seu Deus não é Deus de brincadeira. Seu Deus responde com fogo. Aleluia. Estão querendo te matar, estão querendo te tocar, mas Deus está dizendo assim, olha, fica tranquilo, porque eu sou um Deus que responde com fogo. Resposta de Deus. Quando Deus respondeu para Elias no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Deus, ou Elias, agora vai pegar, matar os 450 profetas. Saiu dali, a Bíblia diz que ele disse, olha, diz a Acabe que vai haver uma grande chuva. Eles não acreditaram. 3 anos e meio sem chuva sobre a terra. Elias disse, pega o moço, vai olhar para o mar. E ele disse, que vês? Não vejo nada. Olha de novo. O que é que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. O que é isso, Elias? Isso é sinal que vai chover. Elias, o que é isso?
É sinal que essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é sinal que Deus vai mandar chuva sobre Israel. Agora veja bem, o texto e versículo que nós lemos aqui, vamos adiantar, porque a voz já não deixa a gente conseguir prosseguir. Elias, depois de todo esse milagre, Elias vai parar debaixo de um zimbro. E debaixo de um zimbro, Elias vai pedir a morte. E quando Elias pede a morte, Elias estava em constante pressão psicológica. Quando Elias deita debaixo de um zimbro, Elias diz: só eu fiquei por profeta. E eu prefiro morrer do que morrer pela mão de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel disse: amanhã essa hora você também vai estar morto. Aí o que acontece? A pressão psicológica que Elias vinha vivendo bateu forte. A depressão espiritual atacou Elias. Calma aí, pastor, mas Elias não era homem de Deus, mas era homem sujeito às mesmas coisas que eu e você. E o mal do século nesse tempo é a depressão. Quantas pessoas você conhece que já se mataram, se suicidaram, tiraram a própria vida, porque não aguentou a pressão? Detalhes, eram pastores, criados dentro da igreja, mas a pressão psicológica foi tão grande que eles disseram: eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Tiraram a própria vida, porque a luta é muito grande e às vezes a gente não tem forças para suportar. Olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. E muitas vezes a gente diz assim: o que eu devo fazer? E é nessas horas que Satanás vem dizendo: tire a própria vida, se mata. Olha tudo que você fez, não deu em nada. A pressão psicológica. Elias, homem de Deus, orou, desceu fogo do céu, ressuscitou o filho da viúva, matou 850 homens a mando de Deus. Mas agora Elias está em depressão. Elias está querendo morrer. Aí você vem para a igreja, você cultua a Deus, você participa do culto, mas quando você sai daqui, o demônio da depressão te pega. E você diz: mas eu participei do culto, eu estava na igreja. E o que acontece? Esse sentimento de morrer, chora descontroladamente, não sabe o que fazer, não vê saída, não vê solução. E você diz: eu prefiro morrer. Só que Deus tem os seus planos, e você faz parte do plano de Deus. Aí Deus vem e diz assim: calma, eu vou mandar um anjo levar pão e água para você. Aí Elias, debaixo de um zimbro, vem um anjo do Senhor e diz assim: olha, levanta, come e bebe, porque a caminhada ainda é longa. E a gente vê muita gente parando na caminhada. A pressão psicológica e ataca a sua vida espiritual. Elias comeu, bebeu e saiu andando 40 dias e 40 noites. Foi para o Monte Horebe, achou uma caverna e se enfiou lá dentro. Isolamento social. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero conversar nada com ninguém. Eu quero ficar aqui sozinho, no escuro, só eu e a depressão. E Deus está vendo Elias lá dentro. Detalhe, Deus não acusa, Deus não aponta o dedo para Elias dizendo: sai daí, você é homem de Deus, foi eu que te chamei, sai daí. Não. Deus está vendo a amargura do coração de Elias.
Aí Deus fala com Elias e manda um vento, um fogo e um terremoto. Deus mandou, mas Deus não estava no meio. Mas quando vem um vento suave, uma brisa suave, uma voz mansa, dizendo: Elias, Elias, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Deus ainda tinha 7.000 homens que não se prostraram. Mas Deus olhou para Elias na caverna e disse: não, você não pode ficar aí. Aí Deus diz: Elias, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias vem e diz: tenho sido muito zeloso pela minha vida. Mataram todos os teus profetas. O povo de Israel não obedece mais às tuas palavras. E eu tenho sido muito zeloso pela minha vida. Eu prefiro morrer. E Deus diz: Elias, sai da caverna, Elias. Sai desse lugar, Elias. Põe-te na porta da caverna. Para quê, Senhor? Porque eu preciso falar contigo. Para você que está assistindo, para você que vai assistir depois, Deus está falando para você o que você está fazendo nessa caverna. Sai na porta da caverna, porque eu preciso falar com você. Oh, glória! Deus vai restaurar muitas pessoas que estão querendo parar. Deus vai restaurar, levantar pessoas que estão querendo desistir. Deus está dizendo: não desista, pois eu ainda tenho uma missão para você. O caminho ainda é longo. Deus ainda tem uma missão para você fazer. Mas o que é preciso fazer? Sai da caverna. Vem para a porta da caverna, porque lá você vai ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Deus vai dizer para você: eu não te abandonei, eu não desisti de você. Tudo isso que você está passando faz parte do processo. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Se você está passando pelo vale da sombra e da morte, fica tranquilo, pois no vale da sombra e da morte, Jesus vai passar com você para o outro lado. Pois não, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Pelo mesmo caminho que você veio parar nessa caverna, você vai voltar. Você vai ungir 2 reis e vai ungir mais um profeta. Olha a responsabilidade de Elias. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você tem que sair dessa caverna. Por quê? Porque Deus tem uma missão para você. E a missão é essa: tem muita gente que depende da palavra que vai sair da tua boca. Está ouvindo, jovens? Tem muita gente que precisa ouvir a sua voz com a palavra de Deus. Tem muita gente que vai precisar de ouvir uma palavra vindo da sua ministração, de um louvor que você canta. E você está querendo se isolar, porque alguém falou assim: vou matar. Você esqueceu que quem está contigo é maior do que quem está lá fora. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. O Vanildo fez a leitura oficial aqui nessa noite dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para quando o combate vier, você está preparado e firme diante do Senhor dos exércitos. Sai da caverna, sai para fora.
Não desista da sua chamada. Quem te chamou foi Deus. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Fica tranquilo, Deus vai gerar oportunidade para você. Deus se responsabiliza pela chamada na sua vida. Quando Elias queria morrer dentro da caverna, Deus disse: ainda não é o seu final. Elias queria morrer, mas no final Elias foi arrebatado. Por quê? Porque Elias, mesmo quando entrou dentro da caverna, ele ainda saiu, deu ouvido à voz de Deus e foi cumprir com aquilo que Deus tinha determinado. Para encerrar, eu digo para você nessa noite: ainda não é o seu fim, ainda não é o seu final. A tua história não tem um ponto final. Se disseram assim, acabou para ele, acabou para ela, Deus vai colocar uma vírgula e vai dizer: aqui não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Tem mais para você, tem mais caminho para você correr, tem mais culto para você pregar, tem mais louvores para você adorar, tem mais gente que Deus vai levantar através da sua palavra. Então, pelo amor de Deus, sai de dentro da caverna. Você crê nisso? Se coloca de pé com permissão do pastor, em nome de Jesus. Por favor, diga comigo, olha para seu irmão, mas faz cara de profeta. Diga para ele assim: aguenta essa pressão. Essa pressão não vai te matar. Diga para ele: não vai te matar. Deus ainda tem um longo caminho para você percorrer. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar para Deus arrancar do seu coração essa amargura. Eu vou orar para você que está em casa aí, para Deus arrancar do seu coração esse desejo que quer parar. Muitas das vezes eu já me comparei com Elias, dizendo: a Tísia é testemunha disso. Ela está assistindo em casa, ela é testemunha disso. Quantas vezes eu falei para ela, até o pastor servindo, já cheguei para ele e falei: pastor, está aqui minha carteirinha, vou entregar, vou parar. E o pastor olhar para mim e dar risada e falar: não vai parar. Por quê? Porque sabe que Deus tem um projeto, tem uma chamada. Quantas vezes eu disse para a Tísia: olha, agora eu não vou mais, vou ficar lá embaixo, não vou pregar mais, não vou fazer mais nada, tá bom demais. Só que a gente chega aqui e de repente chega alguém e fala assim: você pode pregar para nós hoje? Aí de repente a gente está lá fora, alguém passa por nós e fala assim: estou com saudade de ouvir você pregar. Aí você vai vendo, aquilo é como uma injeção de ânimo, sabe? Vai gerando aquilo de novo, dizendo assim: olha, tem gente que gosta de ouvir, mesmo sem voz, mas tem gente que gosta de ouvir ainda. E mais depois que a gente vem com umas mensagens meio malucas. E eu vou orar por você, para esse mesmo desejo que tenho no meu coração, Deus colocar no seu coração. Você não vai desistir. Mesmo com pouca oportunidade que você tenha, Deus vai gerar para você. Deus vai gerar para você. Fecha seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Jesus, eu te peço em nome do Senhor, meu Pai, que o Senhor possa nessa noite, tanto para aqueles que estão assistindo, quanto para esses que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa falar no coração dele nesse momento, através do teu Santo Espírito, pela tua palavra, que eles possam ouvir a tua voz dizendo: sai da caverna, ainda não é o seu fim. Deus tem algo a mais para você, Senhor, em nome de Jesus, sobre a tua igreja que está aqui nessa noite, sobre esse irmão que está aqui nessa noite, sobre esses jovens que está aqui nessa noite, Jesus, sopra um refrigério da tua palavra, que eles possam caminhar mais 100 anos, mais 40 dias, mais 40 noites, dizendo pela tua palavra, Senhor, que ainda não é o fim, que o Senhor vai levantar muita gente através da palavra desse irmão, através da palavra dessa irmã, em nome de Jesus. Espírito Santo, aqueça o coração desse jovem, aquece o coração dessa irmã, dizendo para ela: você não vai parar, você não vai desistir, porque grande e longa é a tua caminhada.
Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Tome posse dessa palavra. Essa pressão psicológica não vai te parar. Você vai prosseguir até o final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Kézia, me fizeram de tudo para me fazer parar. Me jogaram no fundo do calabouço, mas eu sobrevivi. O Elifas, nos ajuda aqui, Adriana. A Kézia sabe também. É que está sem um telão hoje, o Valmir hoje não está aqui. Glória a Deus. Que mensagem do céu, irmão. Que mensagem maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantas pessoas tentaram te parar? Quantas pessoas tentaram tirar o foco, a promessa de Deus da tua vida? Olha eu aqui, vai me impedir de receber minha vitória. Se foi Deus que me escolheu e que escreveu uma história, e o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que escolheu e me tirou da lama, e não é ter tempestade que vai me destruir, mesmo que eu tenha esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus me preparou pra mim. Quem quiser que te espere, que vivo, acredite e veja, é Jeová que me peleja, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, Mas pra vergonha dele, pra vergonha dele, olha eu aqui. quantos pensaram que você não vinha a este culto nesta noite? Quantos imaginaram que você não